Olá, pessoal, boa noite. Vamos iniciar nossa aula de processos de fabricação. Eu vou compartilhar a tela novamente aqui com vocês para a gente poder começar. Bom, nós estamos agora na segunda parte do semestre, vocês já realizaram as avaliações iniciais. E na aula de hoje a gente vai iniciar a unidade 3 do material didático, né? E começando falando aí da seção 3.1, Introdução à conformação plástica dos metais. Tá? Então, é o tópico da nossa aula. Nós falamos, até a última aula, né, a respeito de algumas classes de processos de fabricação. Né? Nós começamos falando dos processos de fabricação com aplicação de calor, no caso, a fundição, né? A fundição foi o primeiro processo, depois entramos nos processos de soldagem e também falamos dos processos que usam, né, uma tensão de ruptura para, né, a conformação dos produtos, né, das peças em geral, que são processos de usinagem. Então, aqui nós temos 3 grupos: a fundição, a soldagem e a usinagem. Os 2 primeiros, não há geração, né, de cavaco, ou seja, você não usa o desbaste para conformação, né, do produto. E o último, sim, a gente usa a força mecânica, né, para arrancar uma porção de material e dar forma. As duas primeiras utilizam calor. E hoje nós vamos entrar no quarto grupo, que são os processos de conformação plástica. Tá? Então, o próprio nome já dá uma indicação do que seria esses processos que se enquadram como conformação plástica. Então, diante disso, vamos lá. O que seria, então, a conformação plástica? Né? É muito comum também ser classificado como processo de conformação mecânica, né? Então, a conformação plástica é um processo é um grupo de processos de fabricação, né, por conformação, que visa alterar a geometria do material. Então, você tem uma porção de material, você altera essa geometria aplicando forças, tá? Forças de compressão, de tração, seja ela um conjunto misto, né? Através de ferramentas, que no caso são ferramentas específicas, que vão desde matrizes, tá? Então a gente utiliza as ferramentas que vão desde matrizes, é importante associar isso, a cilindros, como o caso dos cilindros de laminação. Então, utilizamos matrizes, cilindros para dar forma, né, à porção do material. Também, né, esses processos de conformação plástica, eles podem ser executados modificando a temperatura. Então, depende da temperatura e do material que a gente vai utilizar. Tá? Então, a gente vai ver mais adiante que os processos de conformação plástica podem ser a frio, a quente ou morno. Tá? Isso depende das características, né, que a gente quer dar à peça final, assim como o tipo de material que a gente está utilizando no processo. Bom, aqui nós temos 3 imagens, né, para que remontam o que eu disse. Né? Aqui nós temos lingotes metálicos, né, que estão aquecidos, que vão passar por um processo de conformação plástica, ou já passou por alguma das etapas, né, para que tenha esse formato aqui, né, de um paralelepípedo. Aqui nós temos o processo de dobramento, né, onde nós temos uma matriz que dá a forma. E aqui é um processo que pode ser de estampagem, tá? Ou de forjamento em matriz aberta. Tá? A gente vai ver cada uma dessas características. Tá? Então, os trabalhos de processamento por conformação plástica, ele depende da matéria-prima, da composição química, a estrutura metalúrgica, né, do
do material, e vai depender também do grau de deformação que a gente vai querer dar na peça. Então, a conformação plástica é um conjunto de processos de fabricação que se vale da deformação. Tá? Então, deformação, a gente chama de deformação plástica. Não há geração de cavaco, mas pode ser aplicado calor, tá? Dependendo do que eu disse anteriormente, das características do material e das condições finais da peça ou do produto que está se querendo obter. Então, para que nós consigamos entrar nos processos em si, vamos fazer uma recapitalização de alguns conceitos. Tá? Esses conceitos não são novos, mas é importante destacar. Então, como nós estamos trabalhando com deformação mecânica, né, deformação plástica, a gente precisa entender que a deformação plástica, o grau, né, que a gente consegue deformar plasticamente, depende das propriedades, sobretudo propriedades mecânicas dos metais. Então, nós vamos trabalhar o foco dessa aula falando de metais. E no final do curso, a gente vai ver a fabricação de peças cerâmicas ou outras peças plásticas. Mas o tópico é, né, a conformação mecânica ou conformação plástica de produtos a partir de metais. Tá? Então, como a deformação plástica requer condições adequadas, né, e essas condições adequadas passam pelas propriedades mecânicas, é importante entender o que seria uma propriedade mecânica. Então, a propriedade mecânica nada mais é que uma característica que a gente diz mensurável, a gente consegue medir do material em uma determinada temperatura e pressão. Tá? Então, é um comportamento que o material, né, ele vai apresentar, né, quando está sujeito a uma carga, um carregamento. Então, a propriedade mecânica é uma capacidade de resistir ou transmitir esforços, né, e pode ser sem fraturar ou, em alguns casos, deformar, né? Ele deforma, mas de forma controlada, né? Então, a gente consegue mensurar qual que é o grau de deformabilidade, qual que é o esforço que é necessário para fraturar o material. E essas propriedades mecânicas, né, como a gente está interessado, elas fornecem informações. Essas informações são utilizadas aí, né, para os projetos de engenharia e também aqui para nós os processos de fabricação. As propriedades de interesse para nós, né? Nós temos a resistência à tração, compressão, nós temos a dureza, a tenacidade, a elasticidade, a plasticidade. E existem muitas outras, tá? Mas essas são algumas propriedades de interesse para nós. Então, quando a gente vai processar o material, ou seja, modificar a sua forma, sua dimensão para produzir uma peça, né, usando, né, no caso aqui, a conformação plástica, a gente vai precisar, né, para que nós consigamos modificar a dimensão ou da forma, a gente precisa ultrapassar ao menos, né, um dos limites de resistência do material, tá? Ou seja, a gente precisa de sua propriedade mecânica. Então, o processamento, ele, como o próprio nome diz, né, no caso, o processamento de metais por conformação plástica, ele precisa de uma deformação dita permanente. Tá? Então, a conformação, a palavra conformação de dar forma, né, aos metais, vai exigir a deformação permanente. E qual que é a propriedade, né, que está diretamente relacionada à deformação plástica, tá? Ou a deformação permanente? No caso, né, a deformação está associada à palavra plasticidade, que é uma propriedade do material. Tá? Então, a plasticidade é a propriedade que está diretamente relacionada à deformação. A plasticidade. Então, o que seria, né, plasticidade? Lá da aula de ciências dos materiais, a gente lembra que plasticidade é a capacidade, ou seja, é a propriedade que mensura, né, a capacidade do material
deformar de forma permanente. Então, ela nos diz até onde a gente pode provocar deformação no material, sobretudo no metal. Mas, como a gente viu, né, existem outras propriedades que nós podemos e, às vezes, necessitamos levar em conta. Tá? Por exemplo, alguns equipamentos requerem, né, um esforço mecânico extremamente alto para conseguir trabalhar certos materiais. Então, a gente precisa entender qual que é a resistência à tração, a compressão, a dureza do material, assim como, né, se esse material ele tenha capacidade de voltar, né, à sua forma original. Imaginemos que nós vamos formar esse perfil com essa angulação de 90 graus, né? E a gente sabe que o material ele tem uma recuperação, né? Se você aplicar numa barra e dobrar para que tenha esse formato, né? A tendência é que vai haver uma recuperação, não vai ter esse ângulo perfeito aqui. Então, a gente tem que prever a elasticidade também do material. A elasticidade. Então, a elasticidade é a capacidade do material retornar à forma original ou aproximadamente, aí no caso, né, quando a gente ultrapassa um pouco uns limites do material, a gente tem uma recuperação parcial. Tá? Então, é importante entender e compreender de forma aprofundada as propriedades dos materiais e como elas influenciam no processo de fabricação. E nesse ponto, né, é importante a gente entender que a deformação, como a gente viu, tem duas componentes, né? A componente plástica, e a componente elástica. Uma está associada à deformação dita permanente, né? Enquanto a outra é uma deformação que, se retirar a carga aplicada no material, ele volta, né, aí para sua forma original. E uma forma de compreender essas regiões é no diagrama tensão versus deformação. Aqui nós temos 3 tipos de materiais que foram ensaiados, tá? E a região, que é dita região elástica, no caso, né, é essa região aqui, ó. Ela, em alguns materiais, ela se aproxima, ela é uma reta exata, como no caso dos aços, tá? Então, essa região aqui, né, a deformação do material e a tensão. Então, isso aqui geralmente é feito por ensaio de tração. Nós temos um corpo de prova padronizado, aplica-se forças, né, axiais de tração, e essa força, né, a gente lembra que a tensão é a força aplicada pela área do corpo de prova. Então, à medida que se aumenta a força, a gente aumenta a tensão que o material sofre e, por conseguinte, a gente tem um aumento aqui na sua deformação. E vai ter uma região, né, que a gente chama de região elástica, né, onde vai haver uma proporcionalidade entre a tensão e a deformação. Se eu interromper o ensaio mecânico neste ponto, né, o material ele está nessa região dita elástica. Ele volta à sua forma original. Mas se eu continuar o carregamento, ou seja, aumentando a força, vai chegar numa região que a gente chama de região de escoamento. O material ele vai se deformar bastante para um pequeno aumento da tensão. Porém, a partir desse ponto até aquilo que a gente chama ruptura do material, a gente vai apresentar deformação dita plástica, tá? É deformação plástica, que são as deformações permanentes. O material vai haver uma recuperação, né? Só que ele não vai voltar mais à sua forma original. Vai haver sempre uma deformação permanente. Aqui é um caso de aço, aqui nós temos o outro material metálico. Podemos observar que esse material aqui, ele tem uma resistência maior que essa, ou seja, sua tensão máxima é superior a essa, porém este aqui tem uma deformação superior a este outro. Neste caso aqui nós temos um material que tem uma alta resistência,
né, ao carregamento, ou seja, ele é resistente mecanicamente, porém deforma-se pouco. Os dois casos primeiros aqui, né, tem uma pergunta aqui, vou apagar para a gente conseguir enxergar. Os dois primeiros casos aqui referem-se a materiais dúcteis, e este caso é um material dito frágil. Tá? O que eu quero dizer com ductil e frágil? É importante lembrar que a ductilidade está associada à deformação. Tá? Quanto maior a deformação que o material sofre antes de se romper, a gente considera e denomina material dúctil. Ok? E este outro aqui, por mais que ele resista, né, ele tem uma alta resistência mecânica, ele é considerado frágil porque ele se deforma pouco. Característico de ferros endurecidos, como ferro fundido, ou tratados termicamente, ou passado por um processo de deformação mecânica que causou um encruamento. Então, nós temos que compreender que tipo de comportamento esse material tem. Tá? Para interesse nosso de engenharia, né, quanto mais dúctil for o material, ele é mais fácil de se deformar mecanicamente. Então, vai haver, né, algumas vantagens durante o processo. Né? Equipamentos menores, consumo menor de força da máquina e, por consequência, de energia gasta no processo. Os materiais frágeis são mais difíceis de trabalhar, às vezes se torna impossível de ser trabalhado por processos de deformação mecânica, porque ele se deforma pouco, ou só é possível o seu processamento a partir da aplicação do calor. Tá? Então, a gente tem que ultrapassar certos limites de temperatura para que ele consiga ganhar uma plasticidade, né, e se tornar dúctil o suficiente para ser processado. Bom, aqui nós temos os gráficos, né, de tensão, deformação, novamente, mostrando aqui de forma mais detalhada as regiões, né? Aqui a deformação e aqui a tensão e o escoamento, que é característico para alguns materiais, como os aços, mas, por exemplo, ligas de alumínio, entre outros materiais, esse ponto de escoamento não é bem definido, né? Então, quando se quer determinar esse ponto de escoamento, ou seja, essa região, traça-se uma reta paralela à região linear do diagrama, né, que esteja posicionada, né, a uma deformação de 0,2%, e onde interceptar aqui nessa região, a gente diz que é a região de escoamento. Tá? Isso é um processo de se medir essa região. Porque a tensão de escoamento é a tensão na qual o material vai começar a ter deformações plásticas. E ela é interessante do ponto de vista tecnológico para o nosso projeto, de peças, setar parâmetros do equipamento. Certo. Agora, pessoal, é importante entender o seguinte, né? A deformação plástica, ela vai ocorrer no que a gente chama de zona de plasticidade, né? Foi o que a gente viu aqui no material. E da onde vem essa plasticidade, né? Por que os materiais metálicos, sobretudo, eles se deformam, né? Então, a plasticidade, que é essa capacidade do material se deformar, ela depende da estrutura atômica, ou seja, como os átomos estão organizados dentro do material. Os metais, sobretudo, da sua estrutura cristalina. Aqui temos alguns exemplos. Lá do início do curso, vocês viram algumas estruturas cristalinas. Cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada, que é a menor unidade representativa da estrutura, né, da rede estrutural do material. É como se fosse um bloco, né, de uma parede. Se a gente pegar uma estrutura cristalina dessa, que no caso aqui nós temos uma célula unitária que representa a estrutura como um todo, e colocar uma do lado da outra, a gente forma, né, o material como um todo. Então, a plasticidade depende, né, dessas estruturas, sobretudo, né, de como os átomos estão organizados, porque vai haver materiais que não têm um arranjo ordenado,
dos átomos, não tem estruturas cristalinas, são materiais considerados amorfos. E o comportamento da plasticidade vai depender desse tipo de organização do material. Bom, a gente não vai se aprofundar nesses estudos de estruturas, mas é importante saber, né, que dependendo da estrutura, a gente vai ter maior ou menor facilidade de haver a deformação plástica. O ferro, por exemplo, ele vai mudar de estrutura cristalina de acordo com a temperatura. Então, cada estrutura cristalina vai trazer propriedades diferentes. Nós temos, por exemplo, o alumínio, né? O cobre, o estânio também, o chumbo, entre outras ligas, né? Mas essas aqui que eu citei são ligas de alta deformabilidade. Tá? Deforma-se muito plasticamente e está associada ao tipo de estruturas. Os aços, né? Os aços são outras matérias-primas, porque aços são vários, né? Mas é uma classificação. Aço, sobretudo, é uma liga de ferro e carbono, cuja adição de carbono vai até 2%, tá? Entre outros elementos. Depende, né, a sua deformabilidade, sua capacidade de deformação plástica depende do percentual de carbono. Quanto maior o percentual de carbono, menos é a plasticidade do aço. Obviamente que outros elementos químicos, quando adicionados, também vão proporcionar diferentes propriedades mecânicas. Então é importante entender que tipo de aço que é, qual é a sua composição, assim como essas ligas metálicas aqui, que contém alumínio, cobre, estanho, tá? Assim, eles também são influenciados com a sua composição. Professor, mas como que o material se deforma ao nível atômico? Tá? Basicamente, a deformação plástica, né, ela acontece por 3 mecanismos, tá? Por o que a gente diz escorregamento, aí nós temos movimento das discordâncias, também o que a gente chama maclação. São defeitos. Os materiais, né, sobretudo os materiais cristalinos, né, assim como os outros, mas falando do ponto de vista dos materiais cristalinos, que tem ordem atômica de longo alcance, ou seja, tem aquelas células unitárias, por mais perfeita que seja a estrutura, sempre vai haver ausência de átomo em algumas posições, vai haver planos extra de átomos em outras. Isso são defeitos, tá? E quando nós aplicamos tensões no material, ou seja, carregamos o material, seja por compressão, tração, cisalhamento, né? A gente vai que haja uma movimentação, ou seja, um escorregamento dos planos atômicos, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos uma estrutura de um material, né? Nós vemos os átomos, e aqui nós temos um defeito. Esse defeito aqui a gente chama de discordância, tá? Uma discordância. Essa discordância aqui, ela, se tiver em grandes quantidades, a gente vai dificultar a deformação do material. Mas se a gente observar o que vai acontecer aplicando, né, um esforço mecânico, aqui nós estamos aplicando uma tensão de cisalhamento, ou seja, nós estamos escorregando um plano de átomos no outro. É como se você pegasse 2 fatias de pão e forçasse uma superfície sobre a outra. O que vai acontecer? Né? Isso vai gerar um escorregamento desses planos atômicos, movimentando essas discordâncias, né, de tal forma que ela estava nessa posição, as ligações vão sendo quebradas, né? Então, a tensão aplicada quebra essas ligações e vai criando outras até que você consiga chegar numa situação onde o material está deformado, tá? Lembrando que há outras formas, tá? Tanto por maclação ou via movimento de discordâncias, que são tipos
de forma, tipos de defeitos gerados no material. Tá? À medida que você deforma o material, você produz também mais defeitos dentro da estrutura. Tá? O movimento desses defeitos, eles têm um papel fundamental porque eles aumentam a resistência mecânica do material. Então, por isso que você forjar o material, martelar um material, vai aumentar a resistência mecânica. Você vai gerar uma densidade de defeitos dentro do material e isso vai restringir essas movimentações de planos atômicos, que no caso, né, o movimento de planos atômicos é que gera a deformação plástica final. Então, quanto mais discordâncias presentes, maior é a restrição que você tem, mais difícil é deformar. Então, por consequência disso, você tem um aumento da resistência mecânica. A maioria dos metais, né, eles são menos resistentes ao cisalhamento, como a gente observa aqui, que a tração e a compressão. Tá? Apesar de que a tração aplicada, a compressão aplicada pode ser decomposto em componentes de cisalhamento. Tá? Então, a gente diz que os metais se deformam pelo cisalhamento plástico ou pelo escorregamento de um plano cristalino em relação ao outro, conforme a gente observa aqui. Então, esta é a conceituação de mecanismo de deformação plástica dos metais. Aí as cerâmicas, entre outros materiais, como eles têm um formato estrutural diferente, o mecanismo acaba sendo diferente. Tá? Apesar de que cerâmicas e vidros não apresentam deformação substancial, né? Bom, aqui temos algumas peças, produtos advindos da deformação mecânica. Por exemplo, aqui nós temos a cuba, né, para pia, banheiro, cozinha. Aqui nós temos o virabrequim de um automóvel, treliças, né, para aplicação na construção civil, assim como perfis, né, para também a construção civil. Panelas, copos metálicos, portas, entre outros, são todos produtos advindos aí da deformação mecânica, ou seja, do processo de conformação plástica. Vamos seguindo agora para falar um pouquinho de quais processos, né, a gente tem dentro da conformação mecânica. Nós temos a laminação, a trefilação, o forjamento, a extrusão e a estampagem. A laminação basicamente produz chapas, também é aplicada em algumas situações especiais para a produção de tubos, a trefilação para a fabricação de fios, o forjamento ele produz uma variedade de tipos diferentes, tá? Porque ele pode ser feito em matriz, aberto, fechado, então as formas e os produtos aqui são mais variados. Nós temos a extrusão, sobretudo, a gente consegue produzir perfis, né, como aqueles trilhos de porta, né, para janela. A estampagem produz copos, panelas, assim como capôs de automóveis, entre outros. Então, nós temos alguns processos aqui de conformação mecânica ou conformação plástica. Quando a gente trabalha mecanicamente o material, né, para dar forma à peça, né, ele vai sofrer a deformação, como a gente viu, vai aumentar a densidade daqueles defeitos, ou seja, o metal ele vai endurecer, vai ter um aumento da sua resistência mecânica, tá? E este fenômeno, né, de aumento da resistência mecânica, endurecimento, é chamado de encruamento. Tá? O encruamento é isso, é aumento da resistência devido à deformação plástica. Mas quanto mais encruado é esse material, né, esse metal em si, maior a sua dureza, né? Vai aumentar a dureza, já vou deixar aqui escrito, a dureza, que é a capacidade do material resistir a um risco, né, ou
indentação, o limite de elasticidade também do material vai aumentar e a sua resistência mecânica também. A resistência mecânica. O que acontece a nível estrutural, né, dentro do encruamento? Né? O encruamento ele vai gerar uma deformação no reticulado do material. Então, aqui nós temos uma microestrutura de um material metálico, que nós estamos vendo os grãos, como ele saiu do processo de fundição. Os grãos não têm um formato ou uma direção preferencial. Aqui ao lado é após passar pelo processo, por exemplo, de laminação. Tá? Então, o encruamento ele vai gerar uma deformação nos cristais, tá, do material. Os grãos eles vão se alongar, conforme a gente está observando aqui, ó, na direção do esforço mecânico que foi aplicado. Esse alongamento, né, ele é mais intenso naqueles processos que são mais severos, como a trefilação, que é para a produção de fios, e menos intenso na laminação. Né? No caso, muitas aplicações utilizam o material encruado como produto final, no seu estado final, mas em outras, o aumento da resistência, dureza, não é desejado. Tá? Então, a gente quer que o material volte às suas características originais, né? Os valores de resistência originais. E o que se faz para isso? Né? Se aplica calor. Então, o calor ele serve para que a gente consiga reconstituir, né, os grãos do material e retornar às suas propriedades originais. Tá? Então, com a aplicação de certo nível de calor, a estrutura volta à sua forma original, tá? E esse procedimento a gente dá o nome de recristalização. Recristalização. Então, a recristalização é a aplicação de calor, tá, para fazer com que haja, né, recuperação das suas propriedades originais. Vamos ver aqui, né, no caso, quando nós estamos trabalhando a frio. Né? A frio é sem aplicação do calor, ou seja, encruando o material. Aqui nós temos, por exemplo, um corpo de prova. Né? Esse corpo de prova ele foi ensaiado pelo ensaio mecânico de tração. Então, ele se deformou. Tá? Ele teve essa deformação final. Na verdade, a deformação remanescente é essa aqui. Ó. Ele tinha 0 de deformação, acabou o ensaio, ele apresentou essa deformação. Pegou esse mesmo corpo de prova e ensaiou 2 vezes. Se observa que há um aumento da sua resistência mecânica. E foi ensaiando, até que chega um limite onde o material não consegue mais ser deformado. Ele fica muito quebradiço. Tá? Então, o encruamento, ele gera, né, um aumento da resistência mecânica. Bom, para que a gente consiga, às vezes, realizar uma nova deformação do material nos nossos processos de fabricação, como o encruamento ele aumenta essa resistência mecânica, né, o equipamento ele vai acabar exigindo mais, né, para poder trabalhar esse material. Então, a gente aplica, né, o calor, a recristalização entre etapas de deformação. Então, às vezes, para você fabricar alguma peça, né, você tem que passar por várias etapas de deformação até atingir a forma final. E entre uma etapa e outra, a peça ela vai para o forno, né, o forno que a gente diz forno de recristalização. Tá? Então, aplica-se a recristalização entre uma deformação e outra para que essas tensões, né, devido ao encruamento, não apareçam nas etapas seguintes. Tá? E com a aplicação de calor ou não, a gente tem a classificação dos processos de fabricação. Tá? Então, a gente distingue trabalho mecânico a frio e trabalho mecânico a quente por uma faixa de temperatura, né, que é aplicada no processo. Né? E qual temperatura é essa? É a temperatura que está aqui escrita de R, temperatura de recristalização. E TF aqui é a temperatura de fusão do material. Então, como vocês já podem ter compreendido,
né, a temperatura de recristalização é a menor temperatura, né, que se nós aplicarmos no material que foi deformado, ou seja, ele foi trabalhado a frio, ela vai voltar, né, ela vai se reconstituir em uma estrutura nova, livre de tensões e de deformações no arranjo, ou seja, dos cristais. Tá? Então, é a menor temperatura na qual uma estrutura que foi deformada por um trabalho a frio, ela perde, né, essa deformação, não a deformação global, mas os seus grãos se reorganizam e você tem as propriedades originais mantidas. Então, se você aplica o calor, né, nessa faixa aqui, que depende de cada tipo de material, por exemplo, o chumbo, a temperatura de recristalização dele é muito baixa, 15 graus Celsius. Então, se você trabalhar ele sob condição ambiente, né, você já automaticamente você já está recristalizando o material. Não precisa nem aquecer. O zinco também tem uma temperatura de recristalização extremamente baixa, e assim os outros materiais. O alumínio já é 150 graus, o cobre 200, o ferro 450, entre outros. Tá? Bom, existe outra classificação para trabalho a quente e a frio, que é usar a temperatura de fusão do material. Ao invés de você usar a temperatura de recristalização, você classifica com base na temperatura de fusão, só que essa temperatura de fusão nessa escala aqui, ela está na escala absoluta, Kelvin. Tá? Então, se você multiplicar a temperatura de fusão do material por 0,3 e você utilizar até essa faixa de temperatura, você está trabalhando na região de trabalho a frio. Por exemplo, né, nós temos aqui o cobre. Né? O cobre tem uma temperatura de fusão que no caso está na escala absoluta. Né? Mas imaginemos que nós peguemos um material qualquer, um material M, tem sua temperatura de fusão de 1000 Kelvin. Se eu quiser trabalhar a frio esse material, né, eu vou multiplicar por 0,3, então quer dizer que abaixo, até 300 Kelvin, né, ele está sob a condição de trabalho a frio. De 300 Kelvin, né, até 0,5 vezes esse valor, até 500 Kelvin, eu estou nessa região que eu digo que é trabalho a morno. E acima, né, desse valor de 500 Kelvin até o valor da sua temperatura de fusão, é o trabalho a quente. Tá? Então, essa é uma representação de uma nova forma de classificação. Ambas são aceitas dentro da literatura. Tá? Mas o que seria, né, o trabalho a frio? Tá? O trabalho a frio ele vai expressar um grau de deformação plástica percentual dentro do processo de fabricação sem aplicação de calor. Então, por exemplo, o trabalho a frio, o percentual em si, né, quantos por cento de trabalho a frio o material sofreu, ele é medido da seguinte forma. Nós temos aqui, por exemplo, duas seções de lingotes. Aqui a gente só está vendo o corte. Né? Aqui são as áreas iniciais. Então, se a gente utilizar o valor da sua área inicial menos o valor da sua área final, dividido pela área inicial, multiplicar por percentual de trabalho a frio. Chapas, entre outros, né, a gente às vezes não utiliza o valor da área, porque a deformação substancial para chapas na laminação, ela é no seu comprimento e não na sua largura. Então, nós não utilizamos o valor do comprimento, tá? Porque o ganho substancial é no seu comprimento, perdão. Nós não utilizamos a área em si, mas pegamos o parâmetro que mais varia do início para o fim, né? Então, aqui é a largura, aqui nós temos a espessura e aqui nós temos o comprimento L, né? Então, o ganho maior de deformação é na espessura,
tá? E a espessura, ela se converte, né? Vai reduzindo e vai virar comprimento, ela vai esticando. Então, se utiliza a espessura inicial, né? Menos a espessura final, dividido pela espessura inicial como medida de trabalho a frio para barras, tá? Agora, seções circulares, aí a gente precisa considerar a área final e a área inicial, após a deformação, para mensurar isso. Aqui nós temos algumas vantagens, né? O trabalho a frio, ele permite um controle dimensional melhor, porque não há calor, então a gente acaba não tendo a influência da contração e da dilatação. Nós temos um acabamento também melhor, porque o calor ele gera óxidos na superfície, acaba criando superfícies mais rugosas, e também as peças finais têm uma maior resistência mecânica, né, e dureza do material, que é porventura do encruamento. Aí as suas desvantagens estão relacionadas à energia necessária para a deformação, né, como vimos, assim como, né, a gente tem uma menor deformação se for comparado aí o processo a quente. E o material, após a conformação, apresenta elevado estado de tensões, ou seja, a sua ductilidade cai, né? E exige um ferramental que suporte essas tensões aplicadas. Aqui é o caso do trabalho a quente, né? O trabalho a quente, como a gente já conhece, ele depende do calor. Então, aplica-se, né, o processo de recristalização. Então, a peça, por exemplo, ela sai do forno e passa pelo equipamento, né, para ser deformado. Ou, né, aqui, por exemplo, ele saiu do forno, vai passar para mais uma etapa, né, de deformação, ele volta para o forno e segue o processo para que mantenha-se, né, a faixa de temperatura acima da temperatura de recristalização, ou, como vimos na outra escala, acima de 0,5 vezes a sua temperatura de fusão. Quanto às vantagens e às desvantagens, nós temos essas aqui, ó. A vantagem é que permite emprego de menor esforço mecânico para a mesma deformação, né? Então, se a gente for comparar a deformação a frio, né, para a gente obter o mesmo valor de deformação a frio por trabalho a quente, a gente vai empregar um menor esforço mecânico para a mesma deformação, né? A máquina, ela vai ter menor capacidade, ou seja, vai ser uma máquina que vai precisar ser menos robusta em termos de capacidade de aplicação de carga, né? O aquecimento, né, aplicado, ele vai promover um refinamento da estrutura, vai melhorar a tenacidade, as porosidades também, e a gente vai ter deformações extremamente profundas, né, devido aí à recristalização dos grãos. Contudo, né, tem sempre as suas desvantagens. Vai exigir um ferramental que resista ao calor, então isso encarece a sua aquisição. O material ele sofre maior oxidação, formando cascas de óxidos na superfície, né? E não permite a obtenção de dimensões dentro de tolerâncias muito estreitas, devido a essa influência do aquecimento, né? Dilatações, contrações, então peças com tolerâncias muito estreitas não são muito bem conseguidas por este processo. Bom, aqui eu já trouxe, né? Aqui tem um comparativo, né? É um overview do que nós já vimos. Então, vou deixar essa parte, posso compartilhar esses slides, mas é o resuminho que a gente acabou de ver. Bom, então, para a gente começar a falar dos processos em si, né, que eu vou entrar nesses assuntos na aula que vem, a gente vai fazer exercício daqui a pouco, é importante relembrar de tudo que nós estamos falando, né? Então, nós temos os processos de conformação dos metais, que temos os processos mecânicos, que estão vinculados aí à tensão. A conformação plástica, nós trabalhamos com tensões menores que a de ruptura, ou seja, nível de tensão de escoamento. A usinagem, como eu comentei, ela está com aplicação de tensões acima da ruptura, porque nós queremos gerar, né, cavaco nesse processo para poder dar forma, e os processos metalúrgicos, que aplicam a temperatura para a fabricação. Então, temos aqueles que envolvem a solidificação, como a fundição, soldagem,
cuja temperatura é maior que a temperatura de fusão, e a sinterização, que aplica-se aqui no caso da metalurgia do pó, né? Você não consegue fundir o material, né? Então as temperaturas são abaixo da temperatura de fusão, porque nesse caso, né, nós processamos pós de materiais extremamente resistentes, tanto mecanicamente quanto também eles são refratários, né? As suas temperaturas de fusão são extremamente altas, então o processamento é feito em pós, né, com aquecimento, porém esse aquecimento não chega à sua temperatura de fusão. E aqui está o nosso interesse: a laminação, a trefilação, forjamento, estampagem e extrusão. Podemos classificar esses processos de acordo com o tipo de esforço, né? A compressão direta quer dizer o seguinte, né, no caso da laminação, para você deformar a peça, né, os rolos vão aplicar diretamente um esforço de compressão, tá? Então, o rolete ele faz com que a peça ela caminhe para dentro, né? E o esforço que gera a deformação é a compressão aplicada. O forjamento também, o esforço mecânico aplicado é de compressão, e o que deforma a peça também é o esforço mecânico aplicado. Quando eu digo que a deformação é gerada por um esforço indireto, quer dizer o seguinte, ó, a trefilação. Nós temos essa matriz aqui, né? Nós temos no nosso arame que estamos querendo produzir, e nós fazemos uma ponta, esse arame ele passa pela matriz aqui, né? E depois a gente trava ele e puxa. Então nós estamos aplicando um esforço de tração para fazer esse processo, porém indiretamente o que vai deformar é a compressão, é a reação de compressão da matriz. A extrusão é a mesma coisa, né? Nós temos aqui como se fosse um êmbolo, né? Que nós temos um material. Então, nós aplicamos um esforço aqui, né? E a reação que vai gerar a deformação é a superfície da matriz, é indireta. Tá? Então, nós temos essa forma de classificar. Aí, no caso do tracionamento, nós temos os processos que envolvem a tração. Aqui nós temos a matriz, o dobramento, né? Um esforço de dobramento. Nós temos uma punção aqui. A gente vai ver detalhadamente cada processo mais adiante. Tá? E aqueles casos, né, onde nós vamos fazer o corte de chapas, nós aplicamos aí o esforço de cisalhamento. Para não ficar muito teórica a aula de hoje, eu reservei um exercício, e esse exercício ele visa consolidar esses conceitos. Tá bom? Então vamos aplicar a noção de trabalho a frio nesse problema. O que ele diz aqui? Uma placa de cobre de 1 centímetro de espessura é conformada a frio e sua espessura é reduzida para 5. É conforme está aqui. Então, ela inicialmente tem 1 centímetro de espessura, passa por 2 rolos e volta para 0,5 centímetro. E mais tarde, passa por uma nova conformação em sua espessura final, dita aqui 0,35. Aqui está 0,16, mas vamos usar o dado do exercício. Então, de meio centímetro, ela passou a 0,35 centímetros. Esse é o dado do exercício. Então, o que o exercício nos pede? Determine a porcentagem total de trabalho a frio e a resistência à tração da placa. Tá? Então, ele quer saber, além de quanto trabalho a frio ela sofreu, qual que é a sua resistência à tração final. Então, aqui, pessoal, nós temos alguns gráficos, tá, que vocês podem encontrar na literatura, que de acordo com o material, tá, vocês podem encontrar os valores de resistência à tração, tensão de escoamento e qual que é o alongamento final remanescente no material, de acordo com o trabalho a frio. Então, isso aqui é um gráfico típico para o cobre, tá? Então, aqui estamos trabalhando o cobre e esse é o gráfico para este material. Então, o que nós precisamos fazer, primeiramente? Determinar o percentual de trabalho a frio. Então, lembrando que o percentual de trabalho a frio, ele vai utilizar a espessura chamada inicial, menos a espessura final, né, da nossa placa, dividido pela sua espessura inicial, e vamos multiplicar por 100 para ter o valor em percentual. Qual que é a espessura inicial? É 1 centímetro, a espessura final é 0,35. Isso aqui
dividido pela espessura inicial, que é 1, multiplicado por 100. Ah, professor, não vamos usar esse valor intermediário? Não, porque o que nos interessa é o quanto reduziu, né, no total. Se precisou fazer 10 passos, a gente vai ter a mesma resposta. Então, aqui, 1 menos 0,35 vai dar 65. Né? 0,65 dividido por 1, 0,65 vezes 100, então é 65% é o trabalho a frio. Então, graficamente, né, se a gente for analisar, o percentual de trabalho a frio para a gente indicar a resistência à tração está neste ponto aqui, 60, 65. Tá? Esse é o valor. Então, a gente tem que traçar aqui no gráfico. Essa minha reta aqui, ela não está muito coincidente aqui, mas 65, ó, vamos ver a escala. Deixa eu só voltar aqui para ver a escala. 40, 50, 60, é aqui, ó, é aqui mesmo. Essa retinha amarela não está correta. Então, primeiramente, o que se faz? Né? Calcula o percentual de trabalho a frio e vem no gráfico. Então, 65% está aqui. Então, o alongamento remanescente, ó, se for observar, está em torno de 5%. Isso não pede, mas ele quer resistência à tração. Aí nós traçamos uma reta vertical. Vocês façam com cuidado com uma régua, né? E observam onde intercepta aqui. Então, a resistência à tração está nesse ponto. Vai ficar algo aqui em torno de 70, aqui é o valor, né? 78 mil, aí no caso aí é em PSI. Então, essa é a resposta. Tá? Então, o exercício é bem tranquilo de se fazer. Vamos fazer mais outro agora, né, considerando algumas outras peculiaridades que a gente pode encontrar nesse tipo de problema. Bom, o que ele está pedindo aqui? Né, para a gente elaborar um processo de deformação, ou seja, de conformação mecânica, para produzir uma placa de cobre de 0,1 centímetro de espessura. Então, isso aqui é a espessura final, né? Com uma resistência à tração de pelo menos 65 PSI, uma resistência ao escoamento mínima aí de 60 mil PSI e um alongamento final de 5%. Então, o que nós precisamos, na verdade, encontrar, né? Qual que é a espessura mínima e máxima, né? Qual que é a espessura mínima e a espessura máxima que a gente precisa ter no início do processo, iniciais, né? Qual a espessura inicial mínima e máxima, para que, quando eu trabalhar a um determinado valor de trabalho a frio, eu consiga chegar a uma placa de cobre de 0,1 centímetro com esses valores. Tá? Então, o que nós precisamos fazer? É olhar graficamente, né? Ele diz que tem que ter resistência à tração de 65 mil PSI. Então, 65 mil PSI vai estar nessa região aqui. Então, vou traçar uma reta. E a gente vai observar aqui, 65 mil, né? Para que eu consiga, né, gerar 65 mil PSI de resistência à tração do cobre, né, eu tenho que trabalhar no mínimo essa faixa de valor aqui, tá? 35%. Então, para gerar isso aqui, o trabalho a frio tem que ser no mínimo de 35%. Vamos ver a outra propriedade, a resistência ao escoamento, de 60 mil. Né? 60 mil, no mínimo, né, tem que estar nesse ponto. Então, tem que estar no mínimo de 40%. Então, para uma resistência ao escoamento de 60 mil PSI, né, eu tenho que trabalhar a frio 40%. Falei 60% não. Trabalha frio de 40% para gerar uma resistência de 60 mil. E um alongamento de 8%. 8% está mais ou menos aqui, né, próximo do 10. Aí a gente traça uma reta e olha aqui. Né? Então, ficou em torno de 45%. Então, quer dizer o seguinte. Eu preciso, né,
dizer qual que é o percentual de trabalho a frio que vai garantir, no mínimo, todos esses parâmetros aqui, né? Se eu trabalhar ao menos 8%, né? Então, para eu chegar no valor aqui de 8%, ao menos, né, eu posso trabalhar com 40, né? Se eu trabalhar com 40, eu vou ter um valor próximo de 10, está dentro, né? E 40% vai me garantir uma resistência ao escoamento também, né? De 60 PSI, e vamos observar se vai garantir o valor de resistência à tração aqui, no caso, né, do nosso problema, né? Então, no caso do nosso problema, a resistência à tração a 40%, ela vai ser aqui, ó. Ela vai estar acima do valor mínimo que ele quer de 65. Então, eu preciso trabalhar nessa faixa de trabalho a frio. Trabalho a frio de 40%, né, vai garantir esses valores. E se eu trabalhar também com trabalho a frio na faixa de 45, né, também eu vou ter valores de resistência à tração, escoamento e alongamento dentro dos limites. Então, eu posso usar o trabalho a frio de 40% para obter a minha espessura inicial mínima e o trabalho a frio de 45% para obter a minha espessura inicial máxima. Tá? Então, como que eu uso isso, professor? Vamos usar a fórmula, pessoal. Então, voltar aqui. A gente sabe que o percentual de trabalho a frio é dado, né, pela espessura inicial menos a espessura final, dividido pela espessura inicial, vezes 100. Então, o que nós temos? A espessura final, 0,1 centímetro. Né? E nós temos os valores de trabalho a frio. Então, para o primeiro caso, o nosso trabalho a frio é 40. Né? 40. Então, 40 é igual à espessura inicial, que eu vou chamar de mínima, né? E a final é 0,1. Aí divido pela espessura inicial mínima, vezes 100. Então, se a gente fizer o algebrismo aqui, a nossa espessura inicial mínima para essa chapa, né, considerando um trabalho frio de 40%, ela tem que ser de 0,167 centímetros. Então, a gente já sabe, se eu partir com 0,167, né, eu vou chegar com 40% de trabalho a frio a essa espessura e garantir esses parâmetros aqui. E, fazendo agora para o segundo caso, de 45, né, a espessura inicial máxima, menos a espessura final, né, dividido pela espessura inicial máxima, né, vezes 100, a gente vai chegar a um valor de 0,182 centímetros. Então, o que eu acabei de fazer? Né? Para a gente produzir, né, essa placa de 1 centímetro, né, a gente tem que trabalhar a frio entre 40% e 45%, pois é ela que vai nos fornecer as propriedades necessárias. Né? E a gente vai assumir que a largura da placa ela não muda. Só que é o seguinte, uma vez que a gente assume, né, valores máximos e mínimos de 40 a 45, a gente tem aí, né, uma gama enorme, né, de espessuras iniciais que podem ser utilizadas para a placa. Então, a gente assumiu, né, que os limites máximos e mínimos de valores, né, serão a nossa referência aí. Então, para produzir o cobre com 0,1 centímetro, a gente começa com a placa de 0,167 a 0,182 centímetros, tá? E em seguida, né, a gente reduz a espessura de 40% a 45% para atingir aí os 0,1 centímetros necessários. Então é hora de vocês praticarem. Eu deixo este exercício aqui como atividade, vou postar no AVA para vocês. Tá? É similar ao que eu fiz, vale 250 pontos. E essa outra atividade também que vale 250 pontos. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima semana. Grande abraço.